I hope everybody got a good night's sleep. Espero que todos tenham tido uma boa noite de sono. We're going to continue a little bit from where we left off last night, but there will be no PowerPoint for these next few points. Nós vamos continuar onde nós paramos ontem, mas não existe PowerPoint para essas, que nós vamos tratar agora, essas três coisas ainda. So the next characteristic of the people, please, this should be 27 if you're taking notes, is that he's oversensitive to correction and reproof, and similar illusions of dissatisfaction or disapproval on the part of others. Essa pessoa que tem esse problema com agradar aos outros é demasiadamente sensível à correção, repreensão e outras alusões de insatisfação ou reprovação da parte dos outros. The people pleaser overreacts to the slightest hint of disapproval from others. A pessoa que vive para agradar aos outros, ela reage assim fortemente com qualquer situação dessa que aponte para a desaprovação dos outros. He feels a pinprick as though someone had knifed him in the arm. É como se alguém tivesse dado uma facada nas costas dele. He's oversensitive because he's too concerned about his own popularity. Essa hipersensibilidade tem a ver com a sua percepção da sua própria popularidade. He sees any constructive criticism as a threat to his own popularity. Ele encara qualquer crítica, mesmo que seja construtiva, como um ataque à sua popularidade. So rather than seeing your criticism or reproof as an opportunity for him to grow, he sees it as something that's going to hurt his reputation. Em vez de encarar cada oportunidade de crítica de alguém chegar para ele e mostrar o erro, ele encara aquilo como uma ameaça, em vez de uma oportunidade de crescer. This kind of oversensitivity is nothing less than pride. Essa hipersensibilidade não passa de orgulho. And pride is at the heart of being a people pleaser. E o orgulho está no cerne de ser uma pessoa que quer agradar os outros. I have a quote here from one of my favorite Puritans, Richard Baxter, and I'm going to ask Eros to read it to you. O orgulho é uma citação do Richard Baxter, um dos meus puritanos prediletos. Ele diz assim: o orgulho faz com que os homens odeiem a repreensão. Os orgulhosos são presunçosos em encontrar os defeitos dos outros, mas não amam a pessoa que os repreende. Embora seja essa uma responsabilidade ordenada pelo próprio Deus, Levítico 19:17, como expressão de amor e contrária ao ódio, ainda assim fará com que o orgulhoso se torne seu inimigo. Provérbios 15:12 diz: o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Provérbios 9:7-8 diz: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça, repreende o sábio e ele te amará. A repreensão torna o coração deles amargo, eles passam a achar que foram ofendidos e guardarão rancor como se você fosse um inimigo. When you reprove a proud person, he will get angry at you, he will hate you, and ultimately he will become bitter at you. Quando você repreende uma pessoa que está preocupada com o que os outros pensam dela, essa pessoa fica mal-humorada com você, ela fica com raiva de você e, em última análise, ela quererá distância de você. The eighth characteristic of a people pleaser is that he selfishly uses the wisdom, the abilities, the gifts that God has given him for God's glory and the benefit of others. He uses them for his own glory instead of for God's glory and the benefit of others. A oitava característica dessa pessoa que vive para agradar os outros é que ele egoisticamente usa a sabedoria,
as habilidades e os dons que foram dados para a glória de Deus e o benefício dos outros, para a sua própria glória e benefício. It's not just the opportunity to minister and serve others that the people pleaser squanders. Não é apenas as oportunidades de ministrar aos outros, para essa pessoa que vive para agradar os outros, que ele desperdiça. He uses virtually every divine endowment, every good thing that God has gifted him with, whether it's his ability to speak, the way he looks, the talents that he has. He uses them all to make himself look good, not to glorify God and love his neighbor. Não importa quais tenham sido as dádivas que Deus tenha dado para ele, para glorificar a Deus, para amar o próximo, ele usa cada uma dessas habilidades para sair bem na foto e não para glorificar a Deus. So whatever he's been given by God, he uses as an opportunity to build his own reputation, not to please God. Então, seja lá o que Deus lhe deu, lhe dotou, essa pessoa não usa isso para a glória de Deus, ela só usa isso para a sua própria glória. He forgets where these gifts came from. He thinks he's responsible for them. Ele, em última análise, se esquece que ele recebeu isso de Deus. Ele acha que ele tem isso por característica própria, por mérito próprio. In 1 Corinthians 4:7, Paul asks a question. Em 1 Coríntios 4:7, Paulo faz a seguinte pergunta: What do you have that you have not received? o que tu tens que não tens recebido? What's the answer? Qual é a resposta? Nothing. Nada. Every good gift is from God, right? Toda boa dádiva vem de Deus. Well, then he goes on to say in this passage, well, if you did receive it, if these gifts and abilities and whatever it is something you received from God, why do you boast as though you did not receive it? Why do you boast as though they came from your own self rather than as a gift from God? E ele continua no mesmo versículo dizendo assim: e se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Por que você age como se você já tivesse todas essas coisas e elas não fossem uma dádiva de Deus? It's bad enough for a person to think he's responsible for the blessings and achievements in his life. Já é bem ruim alguém se achar responsável pelas bênçãos e realizações da vida. I mean, that's really what humility is. É isso que humildade é na verdade. Humility is realizing that God, and to a certain extent other people, are responsible for the achievements in my life. A humildade é, em última análise, o reconhecimento de que Deus ou até outras pessoas são responsáveis pelas realizações que acontecem na minha vida. Pride is thinking that I'm responsible for them. O orgulhoso acha que eu sou responsável pelo que eu tenho feito. So it's bad enough to think that I'm responsible for these good things. Então já é ruim o suficiente achar que isso é realização própria. It's far worse to use those blessings to promote your own glory rather than your own glory and reputation, rather than the glory and reputation of the person who gave you those gifts in the first place. Mas pior ainda é usar essas bênçãos para promover a própria glória e reputação no lugar de promover a glória e a reputação daquele que te dotou com essas coisas, ou seja, Deus. So what are some of the good things, gifts of God, that the people pleaser uses, abuses for his own reputation and honor rather than for God? Então, quais são as boas dádivas de Deus que são mal usadas, são abusadas, digamos assim, por essa pessoa que é viciada em aprovação? Maybe his personal wealth, Quem sabe a riqueza pessoal, his physical beauty, quem sabe a beleza física, his spiritual gifts, os dons espirituais, his wisdom. a sabedoria. My Bible says the Lord gives wisdom, right? A Bíblia diz que é Deus que dá sabedoria. The honor of one's vocation, A honra derivada da vocação, family heritage, a herança familiar,
one's position in the community, a posição da pessoa na comunidade, one's position at work, a sua habilidade no trabalho, one's Bible knowledge, o conhecimento bíblico que a pessoa tem, managerial skills, as habilidades gerenciais, artistic ability, as habilidades artísticas, athletic ability, as habilidades atléticas, verbal ability, as habilidades verbais, musical ability, as habilidades musicais, intellectual ability, as habilidades intelectuais, financial ability, a posição financeira, one's good reputation, a boa reputação da pessoa, spiritual accomplishments, as realizações espirituais, the location of one's home, o lugar onde a pessoa mora, the appearance of one's home, a aparência dessa casa onde a pessoa mora, the accomplishments of one's children, as realizações dos filhos dessa pessoa, one's worldly possessions. os bens terrenos que essa pessoa possui. So did God give you these things so that you can consume them upon your lust, or did He give you these things so that you could love Him and love others and serve others? O fato é que Deus nunca nos deu essas coisas para que nós as consumamos na nossa concupiscência, mas sim que nós as usemos para glorificar aquele que nos deu essas coisas. To use any of these things for your own purposes, to establish your own reputation, is to twist and pervert the purposes for which God gave them to you. Gastar essas coisas dadas por Deus, essas dádivas nas próprias concupiscências, é perverter para os fins para os quais elas foram dadas e roubar o doador da glória que lhe pertence. Now, it's not that it's wrong to take pleasure in these things. Não é que seja errado você ter prazer nessas coisas. God has freely given us all things to enjoy. Deus nos deu todas as coisas para delas desfrutarmos. And it's not that we may not feel a certain amount of personal satisfaction as we use these things. E não é que nós não possamos sentir uma certa satisfação ao usarmos isso que Deus nos deu. The Bible says it's good for a man to eat of the fruit of his labor. It's good for man to eat of the fruit of his mouth. A Bíblia diz que é saudável o homem provar o alimento que é fruto do seu labor, ele provar daquilo que sai da sua boca, o fruto daquilo que ele fala, que ele ensina. I can't tell you how much joy and satisfaction I have as a counselor, knowing that God has used me to save marriages, to bring people to Christ, to help people solve their problems. It's incredibly satisfying for me. Eu não consigo descrever a satisfação que eu tenho de como Deus tem me usado para salvar casamentos, para trazer pessoas a Cristo através do aconselhamento. But if I'm sitting there counseling someone, Mas se eu estiver aconselhando uma pessoa, and this really cool stuff is coming out of my mouth, and this really good stuff is coming out of my o que mouth, sai da minha boca é coisa muito boa, and I'm sitting there thinking, this person thinks I'm really, really smart. e aí eu começo a pensar, essa pessoa deve achar que eu sou realmente muito bom. That's not right. Isso não é certo. So to consume these things that God has given us on our own lust is to pervert the ends, the purposes to which they were given, and it's to rob God of the glory that He deserves by taking it ourselves. Então, para gastar essas coisas nas minhas próprias concupiscências, é perverter os fins para os quais elas me foram doadas e roubar o doador da glória que lhe pertence pela vida e por tudo que Ele nos dá. The last one I want to mention is that the people pleaser is discontent with the condition and the proportion that God has appointed for him. A décima coisa que eu queria colocar para vocês é que essa pessoa viciada em agradar os outros, ela está descontente com a condição e a proporção que Deus lhe designou. Now, by condition, I mean the state of one's being.
Por condição, o que eu quero dizer é o ser dessa pessoa, quem ela é. From the state of your IQ Desde o estado de saúde dessa pessoa, to the state of your physical health, até o seu QI, your social standing, a sua posição social, a sua saúde, or really anything that might cause others to esteem you highly. ou qualquer outra coisa que possa fazer com que os outros o tenham em alta estima. In other words, a man's condition would be the situation or circumstances and the honor associated with those two in which the Lord has chosen to place you. Em outras palavras, a condição do homem é a situação ou as circunstâncias e a honra associada a elas nas quais Deus colocou você. By proportion, I mean the relative magnitude, quantity, or degree of those conditions or circumstances that God has chosen. E for pela you. palavra proporção que eu usei, eu quero dizer aquela relativa magnitude, aquela quantidade ou grau dessas condições ou circunstâncias que Deus escolheu para você. The people pleaser is usually discontent with his life. A pessoa viciada em agradar os outros, normalmente é uma pessoa descontente com a sua própria vida. He longs to have more authority, Ele deseja possuir mais autoridade, longs to have greater influence, mais influência, more honor, mais honra, more wealth. mais bens materiais. And rather than being thankful for what has been given to him by God, and for God's wise distribution of his blessings to all men for his purposes, the approval-seeking idolater covets the honor-producing blessings that God has given to others. E em lugar dessa pessoa ser grata por ser dado a ele o que ele recebeu de Deus e pela sábia distribuição que Deus faz das bênçãos para todas as pessoas, visando os seus propósitos, o idólatra, ele vive à procura de aprovação, ele cobiça as bênçãos geradoras de honra que Deus deu aos outros. It's as though he thinks God's purposes revolve around bestowing honor only upon himself. Como se todos os propósitos de Deus girassem em torno de conceder honra a Ele mesmo, Ele pessoa. Perhaps the saddest thing about this is that he will never be satisfied. Quem sabe a parte mais triste dessa história é que essa pessoa jamais estará satisfeita. No matter how much approval he's able to generate, he still will not be satisfied with the level of popularity or the level of his reputation, the level of whatever it is he's wanting. Não importa quanta honra ele possa produzir com as suas atitudes, ele nunca estará satisfeito com a honra que ele recebe. What Solomon says about material wealth in Ecclesiastes 5:7, he who loves money will not be satisfied with money. He who loves abundance will not be satisfied with income, is applicable to whatever it is we inordinately lust after, whatever it is we want more of, whatever it is we're discontent. Aquilo que Salomão diz sobre as riquezas materiais, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda, isso é Eclesiastes 5:10, isso se aplica a qualquer ídolo do coração que nós tenhamos. Yeah, I should say whatever temporal things that we long for too much. It's okay to want more wisdom, to want more of Christ, to want more understanding, to want more love. That's fine. But the temporal things that we want, that's when we will never, in those areas we will not be Eu estou me satisfied. referindo às coisas temporais. É claro que todos nós anelamos por ter mais sabedoria, mais conhecimento de Deus e tudo mais, mas quando a coisa está focada em bens materiais, aí é que vem o desastre. Okay, well, we've covered 9 of the 10 that are in the book, and of course this is not an exhaustive list, but I hope you have some idea, at least, of the extent to which you struggle with being a people pleaser. Nós cobrimos 9 das 10 possíveis reações da pessoa viciada em agradar os outros, em obter a aprovação dos outros, mas eu espero que isso motive vocês para estudarem a coisa mais profundamente. This is like the 4th or the 5th book that I've written, and it's the first book
that I wrote that everybody should read. Because all my other books are like how to be a good husband or how to be a good parent. You know, they're specific. But this book, like, everybody needs to read. Because we all struggle with this. Esse deve ter sido o quarto ou quinto livro que eu escrevi. Os demais anteriores eram livros bem específicos, como ser um bom marido, uma boa esposa. Mas esse livro aqui se aplica a todo mundo. Todo mundo tem que ler isso, tem que encarar isso de frente. Now, in the second chapter of the book, I try to answer the question, is it ever right to please people? No segundo capítulo do livro, eu faço a pergunta, é certo Is it ever right to please people? É certo agradar as pessoas? Aqui no livro, o título está, é certo agradar sempre as pessoas? And the answer is? E a resposta é? Claro. Errado. But with limitations. I'm sorry. But with limitations. Before. Sure. É claro The que answer é. is sure. Did I say it wrong? Não, I said it wrong. Oh, okay. É claro que é, mas há limitações a isso. Sometimes idolatrous desires, of course, are sinful on the surface. They are just flat wrong. Por vezes os desejos eles são visivelmente errados. It's always a sin to covet somebody else's husband or wife. É sempre errado cobiçar a esposa ou marido de outra pessoa. It's always sinful for you to want to take your own revenge rather than waiting for the Lord to do it in His time. É sempre errado você querer se vingar em lugar de deixar a vingança para Deus. It's wrong to cheat someone out of what is rightfully his. É sempre errado você enganar uma pessoa, roubar uma pessoa daquilo que pertence a ela. These desires are always sinful because there would never be a situation in which it would be right to do them. It would never be right to covet this. It would never be right to steal. It would never be right to take your own vengeance. Esses desejos estão sempre errados porque nunca haverá uma ocasião na qual eles não são pecaminosos. But other desires are sinful only by nature of their abuse. They're not inherently sinful in and of themselves, but when we abuse them, they become sinful. Mas outros desejos, eles passam a ser errados quando nós os usamos de forma abusiva, excessivamente desejados. Good and lawful desires become sinful when they are desired inordinately, excessively. Novamente, desejos bons e lícitos se corrompem quando são desejados excessivamente. When you want some good thing so much, quando você quer uma coisa boa, tanto, like I want my husband to talk to me. Eu quero que meu marido fale mais comigo. I want my wife to respect me. Eu quero que minha esposa me respeite. I want my children to obey me. Eu quero que meus filhos me obedeçam. Well, when you want something good so much that you're willing to sin in order to get it, or sin because you can't get it, at that point, that good desire metastasizes and becomes a sinful desire. Quando você quer algo muito bom, a ponto de estar disposto para satisfazer o seu desejo, você pecar para obter isso, o seu desejo se torna idólatra. So they're sinful not because the Bible says you shall not want your wife to respect you, or you shall not want your husband to live with you in an understanding way, or you shall not want your children to obey you. They're wrong because you want those good things so much that you're willing to sin in order to get them. Essas coisas não são erradas, uma vez que a Bíblia diz que a esposa deve amar o marido deve liderar sua esposa, os filhos devem obedecer aos pais. Elas são erradas a partir do momento que você está disposto a pecar para obter essas coisas. Is it a sin for Christians to use money? É pecaminoso os cristãos usarem dinheiro? Certainly not. Certamente não. The Bible says money is the answer to everything. A Bíblia diz que o dinheiro é a resposta para tudo. That's kind of sarcastic.
Isso aí é sarcasmo. But it's a sin to love money. Mas é pecaminoso amar o dinheiro. It's a sin. Is it a sin to want to have some money? No. É errado desejar ter algum dinheiro? Não. It's a sin to love money to the point of idolatry. The love of money is a root of all evil. É errado nós amarmos o dinheiro, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. So to look to God to provide for you is not sinful. Então, crer em Deus para prover para você não é pecaminoso. But for you to long to be rich, Mas você anelar ser rico, not to say it'd be nice to be rich, but to long for it, to love it, is a sin. não é dizer que não é bom ser rico, é dizer que esse anelar desordenado por ser rico, isso é pecado. 1 Timothy 9 and 10. 1 Timothy 6, 9 and 10. But those who want to get rich, those who desire to be rich, fall into temptation and a snare, and many foolish and harmful desires. So you start with this desire, you end up with more desires, which plunge men in ruin and destruction. 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. For the love of money is a root of all kinds of evil. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. And some by longing for it E alguns nessa cobiça have wandered away from the faith and pierced themselves with many pains. se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Okay, so specifically, when is it right to please people? Então, especificamente, quando é que é certo você querer agradar as pessoas? I'm going to give us 6 circumstances in which it's right to please people. Nós vamos analisar 6 circunstâncias em que é certo você querer agradar as pessoas. First, it's right to please people to the extent that pleasing people is not the leading principle of conduct or the primary motivation for your actions, but it's subordinate to loving God and loving your neighbor. É certo agradar as pessoas na medida em que fazê-lo não seja o princípio dominante de sua conduta ou a principal motivação de suas ações, mas esteja subordinado ao amor a Deus e ao próximo. The Bible assumes that to a certain extent each of us naturally desire approval from others. A Bíblia considera que o homem, até certo ponto, ele naturalmente deseja a aprovação dos outros. Nowhere does the Bible caution us against having a sober-minded assessment for such approval. Em nenhum lugar a Bíblia nos condena a... The Bible doesn't warn us about having a sober-minded desire, because it's A not. Bíblia não nos alerta contra termos um desejo sadio de aprovação. Listen carefully as Eris reads Luke 14, 7 through 11. Ouçam atentamente para Lucas 14, 7 a 11. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. It's really interesting what Jesus does here.
É muito interessante o que Jesus faz aqui. He takes a proverb from, he takes Proverbs 25:6 and builds a parable out of it. Ele pega Provérbios 24:6 e ele monta uma parábola em cima desse versículo. Solomon says, do not exalt, this is, 25:6. Do not exalt yourself in the presence of the king. Salomão diz nesse provérbio: não te exaltes na presença do rei. And do not put yourself in the presence of great men. Não se coloque diante de grandes homens, For better it is that it be said to you, come up here pois é melhor que te digam: sobe para cá, to a higher place, a lugar mais alto, than for you to be humiliated in the presence of your friend. do que você ser humilhado na presença do seu amigo, da sua amiga. So Jesus doesn't condemn the man here who, after humbling himself, receives honor in the sight of all who dine with him. He doesn't- Jesus não condena a pessoa que, após se humilhar, recebe a honra de todos os que jantam com ela. On the contrary, he seems to use this innate desire for approval as motivation to be humble, much like Solomon did with his truism, before honor comes humility. Ao contrário, Jesus parece usar esse desejo inato por estima como uma motivação para sermos humildes, como Salomão fez em seu truísmo. A humildade precede a honra. Provérbios 15:33. So we step over the line from lawful desire to sinful desire when our hearts are governed, are controlled by a desire to please people rather than the desire to love God and love neighbor. Então nós acabamos cruzando a linha do pecado quando o nosso coração é governado pelo desejo de agradar os outros, em vez do desejo de amar a Deus e ao próximo. Second, Segundo, it is right to please people to the extent that the establishment of a good name for the cause of Christ is your motive. é certo agradar as pessoas na medida em que a sua motivação seja estabelecer um bom nome pela causa de Cristo. A good name is rather to be chosen than great riches. Favor is better than silver or gold. Provérbios 22:1 diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata ou o ouro. As I said last night, Como eu disse ontem à noite, so much of the Christian life and what is right and what is wrong is governed by our motives. na vida cristã, tudo, o que se distingue de certo e errado, tudo vem da nossa motivação, brota da nossa motivação. When we seek a good reputation primarily so that we can use it for our own selfish purposes, Quando nós pedimos uma boa reputação para Deus em oração, a fim de usá-la para os nossos próprios fins egoístas, our motives are wrong when we do that. a nossa motivação, a nossa oração está errada nesse caso. James 4:3. Tiago 4:3 diz isso. You ask Pedis, and you ask and do not see, because you ask with wrong motives, so that you may spend it or consume it upon your pleasures, your desires. pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. But on the other hand, when we want, when we desire, when we long to have and maintain a good name for the cause of Christ, our motivation is biblical and our efforts will likely produce good fruit. Por outro lado, quando nós quisermos estabelecer e manter um bom nome pela causa de Cristo, a nossa motivação será bíblica e os nossos esforços provavelmente renderão bons frutos. And the Bible talks in several places about the importance of us having a good reputation. E a Bíblia fala em vários lugares sobre nós termos uma boa reputação. Some passages actually explain the dangers associated with not having a good reputation. Algumas passagens chegam a explicar os perigos que existem em nós não termos uma boa reputação.
In Ecclesiastes 10:1, Solomon says that even a small amount of folly can ruin a good name. Salomão diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. It says dead flies putrefy the perfumer's ointment and cause it to give off a foul odor. So does a little folly to one respected for wisdom and honor. Salomão está nos alertando aqui de que mesmo uma pequena quantidade de insensatez pode arruinar um bom nome. And people who desire the church office, men who desire to be deacons and elders. Então as pessoas que aspiram um ministério eclesiástico precisam ter uma boa reputação como presbíteros. Must be above reproach, must have a good reputation. Tem que ser irrepreensíveis, tem que estar com a reputação acima de qualquer crítica. 1 Timothy 3, 1 Timóteo 3. verses 2 and 7. An overseer must then be above reproach. 1 Timóteo 3, 2 e 7. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. He must have a good reputation with those outside of the church so that he may not fall into reproach and the snare of the devil. Que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Let me say one more thing about this. Mais uma coisa a respeito disso. We read this verse and we think about, our own reputation, how we have to do what is reasonable to have a good reputation. Nós lemos versículos assim e nós começamos a pensar o que eu preciso fazer para ter essa boa reputação. But this verse also implies that we should be concerned about the reputation of others. Mas esse versículo traz consigo a implicação que nós deveríamos estar preocupados com a reputação dos outros. I talk about this in my little booklet on lying. Eu falo sobre isso no meu livrete sobre mentira. This is why it's such a sin to speak evil of people and to falsely accuse people. É por isso que é um pecado tão grave nós usarmos de maledicência para com uma outra pessoa. Are you as zealous of the reputation of the people in your church as you are for your own? Você é zeloso da reputação das pessoas do seu rebanho na igreja quanto você é da sua própria reputação? Number 3. Número 3. It is right to please people to the extent that the Bible commands you to please, honor, and obey your parents, your rulers, and your superiors. É certo agradar as pessoas na medida em que a Bíblia ordena que você agrade, honra e obedeça a seus pais, governantes e superiores. Those that God has placed over us in positions of authority are to be honored, and up to a point, they're to be obeyed. Aqueles que Deus colocou em posições de autoridade sobre a nossa vida devem ser honrados e até certo ponto obedecidos. So implicit in these passages is a divine requirement to please people. Então, essas ordens bíblicas, elas trazem implicitamente uma permissão para agradarmos aos homens. But license to please people, as it were here, is limited. It's not without limitations. It has limitations. Mas, mais uma vez, novamente, essa licença, ela não é ilimitada. It must not supersede one's responsibility to please God. Essa permissão não pode substituir a responsabilidade de agradarmos a Deus. See, again, it's like I said last night. In every decision, we should train ourselves to think, what will please God? What will not please God? Before we even think about pleasing people. Antes de nós pensarmos em agradar as pessoas, nós temos que fazer aquela pergunta: isso aqui vai ou não agradar a Deus? God is the one who ordains all human authority. Romans 13. Romanos 13 diz para nós que é Deus que confere toda a autoridade humana. There is no authority except from God, and those which exist are established by God. O texto diz: todo o homem seja sujeito a todas as autoridades, porque todas as que existem foram por ele instituídas. But God doesn't give anyone absolute authority. Mas Deus não confere autoridade absoluta a quem quer que seja. Not the husband, not the father, not the pastor. Não ao marido, não ao pai,
não ao pastor, not the president or the Congress. não ao presidente, não ao Congresso. God does not give anyone the authority to command another person to sin. Deus não confere autoridade a quem quer que seja, para que essa pessoa leve outro a pecar. At the point at which an authority does that and orders you, gives you a directive to sin, that's when you must obey. No momento em que essa autoridade lhe dá uma ordem que levaria você a pecar, esse é o momento em que você precisa começar a desobedecer. I remember driving one of my daughters to school every morning, and the school had a rule you're not allowed to have. At the time, it was an MP3 player. They could not have They it? could not have it. Ok. Eu me lembro quando eu estava levando uma das minhas filhas para a escola e a escola não permitia que elas tivessem aqueles tocadores de MP3, né? Aqueles coisinhas da Apple lá que você põe no ouvido e fica ouvindo música. And so I noticed several times that she had one of these devices in her purse. E eu reparei que a minha filha estava com um desses instrumentos na sua bolsa. And I said, honey, you know the rules, you're breaking the rules. Eu disse, querida, você conhece as regras, você está violando as regras da escola. She said, it's a stupid rule. Ela disse, é uma regra burra, pai. You don't have to raise your hands, but I bet a few of you students think that word device have some kind of stupid rules, right? Eu não vou pedir para vocês levantarem as mãos, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse, vários de vocês iam achar que o seminário tem umas regras burras. But I said to her, honey, you have to obey the stupid rules. Eu disse para ela, querida, você tem que obedecer às regras burras. And I was on the board of the school, so I was trying to get them to undo some of the stupid rules. Eu estava na diretoria da escola, então eu era uma das pessoas que estava lutando para que essas regras burras fossem abolidas. And so we have to obey rules even if we don't agree with them, unless the rules require us to sin. Então nós temos que obedecer às regras, mesmo com as quais nós não concordamos, a menos que elas sejam regras que nos levem a pecar. In the book, I give some scriptures for each of these. I'll just give you a few. There are more in the book. Eu dou vários textos que falam sobre isso. No livro eu só vou dar as referências para vocês. So pleasing parents would be Exodus 20:12. Honor your father and your mother, that your days may be prolonged in the land which the Lord your God has given you. Então, quanto a agradar aos pais, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Proverbs 10:1. A wise son makes a father glad, but a foolish son is a grief to his mother. Provérbios 10:1. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. And there are several others in the book. E vários outros são alistados no livro, relacionados. Pleasing our rulers. Agradar aos governantes. Proverbs 16:14 and 15. Provérbios 16, 14 e 15. The wrath of a king. Whenever you see the word king in Proverbs, you could pretty much substitute the word authority and you'd be right. Em qualquer lugar que você encontrar a palavra rei em Provérbios, você pode substituir essa palavra por autoridade e ela cumprirá o seu propósito. The wrath of a king is as messengers of death, but a wise man will appease it. In the light of the king's face is life, and his favor is like a cloud with the spring rain. O furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e sua benevolência como a nuvem que traz chuva serôdia. 1 Peter 2:13 and 14. Submit yourself for the Lord's sake to every human institution, whether the king as one in authority or as the governor sent by them for the punishment of evildoers and the praise of those who do right. 1 Pedro 2, 13 e 14 diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. And then Romans 13:1 through 7.
Então, Romanos 13, de 1 a 7. Let's just read verse 7. It says, "Render unto all what is due them, tax to whom tax is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor." E nós vamos ler só o versículo 7 que diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. And then the relationship between an employee and an employer. Employees are to honor their employers. And we get this from several passages in the New Testament that talk about how slaves are to show honor to and to please their masters. Então, ao agradar os nossos mestres ou patrões terrenos, e a linguagem bíblica coloca isso em termos do escravo agradar o seu senhor. Colossians 3:22 and Titus 2:9 and 10. We don't have to read them. Nós não vamos ler os textos, mas os textos são Colossenses 3:22, Tito 2:9 e 10. Number 4. Quarto, It is lawful to please people to the extent that the Bible allows you to please your spouse. é certo agradar as pessoas na medida em que a Bíblia permite que você agrade seu cônjuge. For those who are married, pleasing your spouse becomes second only to pleasing the Lord. Para vocês que são casados, agradar seu cônjuge venha em segundo lugar apenas em relação ao agradar ao Senhor. As you can imagine, failure to do this causes all kinds of problems in marriage, and I have to deal with them as a biblical counselor. Como vocês podem imaginar, quando nós não fazemos isso, isso gera toda sorte de problemas, e isso é o que eu tenho que lidar no meu consultório de aconselhamento. Listen as we read 1 Corinthians 7:32 through 34. Ouçam 1 Coríntios 7, 32 a 34. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. But Quem... I'm sorry, I'm reading Yeah, I this. just want to go. Okay, you can read. That's fine. Ok. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, em como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. And so, pleasing our husband, pleasing our wife when we are married is something that is not only lawful, but it's encouraged in the scriptures. Então, agradar o cônjuge é algo que não é apenas certo, é encorajado pelas Escrituras. When you're not married, and Paul makes this point, when you're not married, you don't have to please a husband, you don't have to please a wife, you don't have to take care of your children, and so you're able to do a better job, you're able to focus your attention on pleasing God. Então, se você não é casado, não é casada, se você não tem que agradar um marido ou uma esposa ou seus filhos, você pode focar a atenção em agradar a Deus, ser agradável a Deus. Number 5. Número 5. It is lawful to please people to the extent that you are to become all things to all men whom you are attempting to save for Christ. É certo agradar às pessoas na medida em que você deve se tornar tudo para com todos àqueles que você está tentando salvar com Cristo ou para Cristo. Sometimes it's necessary for us as Christians to go outside of our comfort zone and even inconvenience ourselves, becoming whatever is biblically legitimate to accommodate others for the purpose of winning them to the Lord. Às vezes é necessário sair da nossa zona de conforto e até fazer alguma coisa que nos incomoda, tornando-nos tudo quanto for biblicamente legítimo, a fim de servir os outros com o propósito de ganhá-los para Cristo. 1 Corinthians 9:19 through 22. Let me read this, then you follow. Ok. 1 Coríntios 1, 19 a 23. 1 Coríntios 9, 19 a 23. For though I am free from all men, I have made myself a slave to all, that I might win the more.
Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. And to the Jews I became as a Jew, that I might win the Jews. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. To those who are under the law, as under the law, though myself not being under the law, that I might win those who are under the law. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. To those who are without law, as without law, Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, though not being without law, the law of God, but being under the law of Christ. não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Perché? Por quê? Para quê? Why? Why? That I might win, right? That I might win those who are under the law. Para ganhar os que vivem fora, That I might win those who are without law. Yeah. para ganhar os que vivem fora do regime da lei. To the weak I became weak. Fiz-me fraco para com os fracos. Why? Por quê? That I might win the weak. Com o fim de ganhar os fracos. I have become all things to all men, that I might by all means save some. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. And I do all these things to establish and maintain my own good reputation. E eu faço todas essas coisas para manter uma boa reputação. No. Não. I do all these things for the sake of the gospel, that I may become a fellow partaker of it. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. So the apostle was willing to make himself a slave to all. Então o apóstolo Paulo estava disposto a se tornar escravo de todos. Right? He twice urges slaves to please their master. 2 vezes ele exortou os escravos a agradarem os seus patrões, seus mestres. To the Jews I became as a Jew. To those under the law I became as under the law. Procedi para com os judeus como judeu, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. He was willing, within the parameters of the New Testament, to make himself as Jewish as necessary to accommodate the Jews. Ele estava disposto, dentro dos parâmetros do Novo Testamento, da Nova Aliança, a se fazer judeu como algo necessário para servir aos judeus. His motive for pleasing the Jews in this way was to win them to Christ. A motivação dele em agradar os judeus era ganhá-los para Cristo. To those who are without law, I became as without law. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse. Here he was willing to accommodate the Gentiles who were not bound to the law, making it clear to his readers that he was still under the moral law of God. Why? For the purpose of evangelism. Então aqui ele estava disposto a servir aos gentios que não estavam presos à lei, deixando claro para os seus leitores que ele ainda estava sob a lei moral de Deus com o propósito de evangelizar. So he didn't keep a kosher house or dress in Jewish garments. Então ele não mantinha uma dieta tipicamente kosher, ou ele nem usava vestimentas judaicas. He didn't refuse to associate with his pagan friends. E nem se negava a se associar com seus amigos pagãos. He tried to please them to the extent that he was biblically able to do so for the purpose of bringing them to Christ. Ele tentava agradá-los no sentido de estar biblicamente qualificado para ganhá-los para Cristo. He was even willing to veil his intellectual prowess. To the weak I became weak. He was willing to veil his intellectual prowess. You remember we talked about flattery yesterday and how people cloak, they veil, they cover their true selves. Well, in a sense, Jesus cloaked his glory. He cloaked. This is the kenosis passage. I know you're not going to be able to do all this. He cloaked who he was to a certain extent when he emptied himself. He made himself of no reputation, right? Same idea. Se nós olhamos para Jesus, ele se como que acobertou sua glória
para que ele pudesse estar entre nós. E o Paulo diz a mesma coisa com relação à intelectualidade, quando ele diz: fiz-me fraco para com os fracos. Ele estava disposto a disfarçar o seu talento intelectual para se identificar com aqueles que não eram assim tão perspicazes. So again, he was willing to veil his intellectual prowess to identify with those who were not as sharp as he was. Então ele estava disposto a como que colocar um véu para disfarçar a sua intelectualidade, para não criar uma barreira para com aqueles que não são tão intelectuais, digamos assim. Some of you have read books by my dear departed friend Jay Adams. Alguns de vocês já leram livros do meu querido e que já partiu para a glória, amigo Jay Adams. Well, he was a friend of mine. He was actually a fishing buddy of mine. Ele era um amigo chegado, ele era um amigo de pesca. For 18 years, we would go fishing together, and I would save up all my theological questions and my counseling questions, and I'd take them out and I would read them, the questions, and he would sit there with scripture giving me the answers. It was so cool. Eu guardava todas as minhas perguntas teológicas, todos os casos difíceis de aconselhamento, eu anotava e levava para as minhas pescarias. E chegava lá, eu despejava tudo sobre ele. E ele dava os versículos e os princípios bíblicos e eu anotava tudo. Well, you would never know it, but Jay Adams was incredibly brilliant. Você nunca saberia que Jay Adams era intelectualmente brilhante. His IQ was off the charts. O QI dele estava fora de qualquer medição. He graduated seminary at like 17 years old. Ele se formou do seminário aos 17 anos de idade. Most people don't realize he was an incredible Greek scholar. He knew the Greek backwards and forwards. Ele era um perito em tudo que você pode se imaginar, sabia as coisas de trás para frente. But he had this amazing ability to camouflage all of that. Mas ele tinha uma capacidade tremenda de camuflar isso. I was with him in circumstances where he was addressing, very intellectual people, and I've even seen him reprove Christian leaders in America. Eu estive presente em certas ocasiões em que ele estava tendo que repreender líderes espirituais bem elevados na sua posição. And I was with him in Walmart when we were getting fishing bait and watched him observe the cashier. E eu estava com ele no Walmart quando nós estávamos comprando itens de pesca, quando ele conversava com a caixa ou o caixa He could ali. just quickly analyze you, read you, and then get on your level and talk to you at your level. It was amazing. Ele conseguia olhar para aquela caixa e analisá-la a ponto de falar no nível dela. He covered some of his attributes to facilitate engaging other people and not intimidate them. Ele como que encobria certos atributos que ele possuía para não atrapalhar a conversa dele com pessoas não tão dotadas. So Paul did the same thing as he was interacting with the Philippians. Listen to 1 Corinthians 2, 1 through 5. Paulo fez isso com os filipenses. Olha o que ele diz em 1 aos Coríntios, capítulo 2, 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu disse que ele falou isso para os filipenses, mas é para os coríntios que ele falou isso. Without compromising the gospel, Paul tried to please others in his evangelistic efforts. Sem comprometer o evangelho, ele tentou agradar as pessoas em seus esforços evangelísticos. Without changing the message, he condescended to all sorts of people in order to preach the gospel to them in all types of situations. Então, sem mudar a sua mensagem, ele procurou equiparar-se a todo tipo de pessoa a fim de pregar o evangelho em todos os tipos de situação. He had biblical flexibility.
Ele tinha uma flexibilidade bíblica. And to this extent, it is lawful to be a people pleaser. Então, nesse sentido, é legítimo alguém que deseja agradar aos outros. All right, the sixth and final point. O sexto e último ponto. It is lawful to please people by denying yourself the use of your Christian liberty so as not to put a stumbling block before a weaker brother. É certo agradar às pessoas, negando a si mesmo o uso de sua liberdade cristã, para assim não colocar uma pedra de tropeço diante de um irmão mais fraco. So it's one thing if those to whom we are ministering are offended by the message of Christ. Uma coisa é nós proclamarmos o Evangelho e deixarmos as pessoas ofendidas com a mensagem que nós pregamos. It's quite another if they're offended by our conduct and activities. Mas é uma outra coisa muito diferente essas pessoas serem ofendidas pela nossa conduta, pela nosso comportamento, as nossas atividades. Paul was willing to limit his freedoms in order not to set a stumbling block before those who are not yet set free from the bondage of their religious laws and traditions. Paulo estava disposto a limitar sua liberdade a fim de não ser uma pedra de tropeço diante daqueles que ainda não haviam sido libertados da escravidão de suas leis e suas tradições religiosas. Now, just to be clear about something, he's not really talking about offending the tastes of somebody. Para que a gente deixe a coisa bem clara, ele não está falando aqui de ofender a preferência de uma pessoa. I think the Greek word here has to do with scandalous. Scandalos. Is there a similar term in? Escândalo. A palavra aqui no grego é a palavra escândalo. The idea is you're doing something, you're not limiting your freedom in such a way that you're going to tempt your brother to sin by violating his conscience. O texto aqui está falando que se você proceder assim, você vai tentar o seu irmão, porque você vai fazer com que a sua consciência seja violentada. He tells us to follow his example. Ele diz para que sigam o exemplo dele. Let's do this one alternately. It's 1 Corinthians 10, Ok, 27 ok. through 11:1. 1 Coríntios 10, 27 a 11:1, ele diz o seguinte: If one of the unbelievers invites you and you wish to go, eat anything that is set before you without asking questions for conscience sake. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. But if anyone should say to you, this meat is sacrificed to idols, do not eat it for the sake of the one who informed you and for conscience sake. Mas se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. I mean, not your own conscience, but the other man's. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. For why is my freedom judged by another man's conscience? Porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. If I partake with thankfulness, why am I slandered concerning that for which I give thanks? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? And so I think the point he's saying is, look, what you do in your own home is one thing, but when you're in front of other people, you may, if you can enjoy something in the privacy of your home and give God glory for it, good for you. Do that. Worship God that way. But when you're in front of other people, and you know that it's going to be a problem for them to see you do that, you should abstain. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você faz certas coisas, desfruta de certos alimentos na privacidade do seu lar, faça, tenha liberdade de fazê-lo. Mas se você está numa circunstância em que, se você fizer isso, você vai ofender a consciência daquela pessoa, prive-se de fazer isso por amor a ela. Whether then you eat or drink or whatever you do all for the glory of God.
Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Give no offense either to the Jews or to the Greeks or to the church of God. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Just as I also please all people in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they might be saved. Também eu procuro, prestem atenção, em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Be imitators of me, just as I also am of Christ. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. So in this passage, Paul is urging the Corinthians to avoid eating certain meats that has been sacrificed to idols when in the presence of those whose consciences have not been programmed biblically. Então, nessa passagem, Paulo está exortando aos coríntios para que evitem comer carne sacrificada a ídolos quando estiverem na presença daqueles cuja consciência ainda não foi biblicamente programada. And the principle was to be practiced before all men, E esse princípio tinha que ser praticado diante de todos os homens, whether they were unconverted Jews, pagan Greeks, or uninformed Christians. fossem eles judeus não convertidos, pagãos não convertidos, ou se já fossem crentes. The issue was not that the meat he was abstaining from was in any way defiled. A questão não era que a carne da qual ele se absteve era em si mesma impura. Paul's concern was that those who were bound by their own weak consciences would be defiled. Their consciences would be violated if they ate meat believing it was defiled. A preocupação que Paulo tinha é que aqueles que eram escravos das suas próprias consciências fracas, essas pessoas seriam corrompidas, seriam ofendidas se comessem uma carne que eles acreditavam estar impura. And elsewhere in the New Testament, Paul similarly encourages his readers to please others. Em outras partes do Novo Testamento, Paulo encoraja seus leitores a agradarem aos outros. Here's a parallel passage, Romans 15, verses 1 through 3. It's parallel to 1 Corinthians 10 that we just read. Então, Romanos 15, por exemplo, 1 a 3, é uma passagem paralela a essa que nós acabamos de ler em Coríntios. Now we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength and not just to please ourselves. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Let each of us please his neighbor for his good, to his edification. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. For even Christ did not please himself. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. So there's a time and a place to please all sorts of people. Então existe um lugar e um tempo para agradarmos a todas as pessoas. And it's usually our motive that dictates the rightness or wrongness of such people pleasing. E é geralmente a nossa motivação que vai determinar se o nosso agradar às pessoas é certo ou é errado. The question to ask yourself is this: A pergunta a se fazer é a seguinte: do I do it for selfish reasons to cause them to think better of me, or do I do it out of love, not seeking my own profit, but the profit of many? Eu faço isso para agradar aos outros, ou eu faço isso para agradar a mim mesmo? Okay, we've got like 5 or 6 minutes. Who's got I think we have 5 or 6 minutes. Ok, temos aí uns 5 minutos mais ou menos, ou 6. Who's got the first question? Quem tem a primeira pergunta a ser feita? Again, we know you're not talking about you. You're talking about somebody. Yes, sir. Pois não. Bom dia, é muito bom estar aqui com vocês todos, principalmente com o Lupriolo. De acordo com o texto de Provérbios citado no início, Provérbios 9:8, não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça, repreende o sábio e amar-te-á.
raiz. De acordo com esse texto, seria prudente, então, a gente admitir que, em alguns momentos, o repreender ou até mesmo fugir ou se esquivar de um conflito com alguém sabidamente tolo ou escarnecedor será um sinal de sabedoria bíblica e não de temor de homens? That's a very important question. É muito importante. The general hermeneutic principle is that if something in the New Testament alters what's in the Old Testament, you go with the New Testament. O princípio hermenêutico básico é que quando algo no Novo Testamento altera alguma coisa do Antigo Testamento, você fica com a passagem do Novo Testamento. Furthermore, what you're talking about in the book of Proverbs are true isms. They're not promises or commands necessarily, although they are wise and they should largely be followed. E quando nós olhamos para Provérbios, nós estamos vendo isso como conselhos, eles não são diretivos no sentido de é um mandamento, faça isso. Especially when you're dealing with an unbeliever. Especialmente no que diz respeito ao incrédulo. The problem is in the New Testament we have several imperative commands that in my book overrule the Proverbs when dealing with Christians. When dealing with Christians. O problema é que certos princípios que aparecem em Provérbios, quando olhados à luz do Novo Testamento, existe uma alteração que deve ser feita quando nós estamos lidando com crentes. So, like for example, Luke 17:3. Por exemplo, Lucas 17:3. If your brother sins, rebuke him. Your brother is sinning, rebuke him. Se teu irmão pecar, repreende-o. Matthew 18:15. Mateus 18:15. If your brother sins, go tell him his fault between he and thee alone. Se teu irmão pecar, vai a ele, somente você, e diga para ele que ele está errado. Galatians 6:1. Gálatas 6:1. If your brother's overtaken by a fault, se seu irmão for surpreendido numa falta, you who have the Spirit, restore such a one in the spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Você que é espiritual vai lá repreendê-lo, mas cuide-se para não cair no mesmo pecado. So, generally speaking, when you're dealing with an unbeliever, I'd say follow the advice in Proverbs. When you're dealing with a believer, you overlook as much as possible. Quando você lida com um crente, você passa por cima, você perdoa por amor aquele pecado até onde você pode. Proverbs said it's the glory of a man to overlook a transgression. Provérbios diz que é glória do ser humano. Overlook. Yeah, I know. I'm trying to thinking of the term. Você não considera o erro, vamos dizer assim. Peter says love covers a multitude of sins. Pedro diz, o amor cobre a multidão de pecados. So you try to cover it. Então você procura cobrir essa multidão de pecados. But by doing the same sin again and again, he uncovers it. Então, ao repetir esse mesmo pecado, essa pessoa descobre de novo o pecado. And you may have to do something. E aí você vai ter que fazer alguma coisa, com certeza. Galatians 6:1. If he's overtaken by a fault, he's fallen into some kind of a sin trap. He can't extricate himself. It's a big, serious problem. You got to go try to rescue him. Então, Gálatas 6:1 diz que se ele for surpreendido em alguma falta, ou seja, ele for pego numa situação que não tem como fugir dela e ela é visível, você não tem alternativa senão chegar nele. I'm pretty sure I talk about this in the conflict resolution book. Eu tenho certeza de que eu abordo isso no meu livro sobre a resolução de conflitos, é o título. And I think there may even be an appendix in the back about conflicts with unbelievers, so there may be some additional help there. E existe um apêndice sobre como lidar com incrédulos nesse tipo de situação. Finito. Acabou. Obrigado. See you tomorrow. Bye.